Nós estamos vivendo a era da mobilidade. Todo mundo quer receber seus produtos em casa. Isso tem colocado muitas novas frotas nas ruas, seja de motos, seja de carros, seja de aviões. De todas as formas, o mundo global vem se conectando. Ou a gente se organiza, ou a gente institui mecanismos de segurança, ou nós vamos ter indicadores cada vez piores da segurança do trânsito. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Aqui sempre trazendo esses temas de assuntos de interesse sobre o desenvolvimento, experiências exitosas, pontos que eventualmente mereçam reflexões. Esse espaço está para isso, tá? E focado, claro, no desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional, empresarial e tudo mais. O Desenvolve Vale quer o desenvolvimento. Aliás, acho que não o Desenvolve Vale. Todos nós queremos, né? Queremos morar em cidades organizadas, num país que tenha uma segurança jurídica, que respeite o empreendedor, e para que isso um dia aconteça, a gente tem que trabalhar aqui, né, nos temas, nos argumentos, trazendo essa discussão sempre à tona. Eu quero começar agradecendo os colaboradores e apoiadores do nosso programa, Academia Bluefit, né, com um trabalho fantástico aqui em São José dos Campos, Colégio Ângulo, Cassiano Ricardo, né, uma escola referência no ensino infantil e tudo mais, e a Pontes Consórcio, trazendo aí a expectativa das pessoas adquirirem seus imóveis através de consórcios. Hoje, um grande convidado aqui, um convidado internacional, Fernando Camarota, que é um ex-piloto campeão uruguaio e sul-americano, CEO da CEPA, que ele vai explicar depois um pouquinho mais, que trabalha com prevenção de acidentes, e empreendedor Endeavor no México, fundador da Unitran, voltada à segurança de trânsito, e vice-presidente da Alvo, e referência global em segurança viária. Ele vai explicar tudo isso para nós. Fernando, prazer muito grande tê-lo aqui, e também é uruguaio, né, Fernando? Exatamente. Essa trajetória aí. Seja muito bem-vindo ao podcast do Desenvolve Vale. Muito obrigado, amigo Kiko, e para mim é um prazer estar aqui e participar desse podcast com você da Desenvolve Vale. Muito bom. Hoje nós vamos falar, gente, de segurança viária. Infelizmente temos visto pessoas morrendo, pessoas se agredindo. Recentemente aí um cidadão que está preso, né? Matou um gari porque não conseguiu esperar o transporte ali, que fazia o transporte do lixo, e acabou atingindo um profissional, um gari ali do caminhão. Infelizmente, a gente lamenta por essas atitudes e percebemos que às vezes no trânsito são segundos que fazem você perder a sua vida, ou você tirar a vida de alguém, ou então merece toda uma atenção. Sabemos também que as empresas hoje possuem frotas para executarem os seus trabalhos. Nós estamos vivendo a era da mobilidade. Todo mundo quer receber seus produtos em casa. Isso tem colocado muitas novas frotas nas ruas, seja de motos, seja de carros, seja de aviões. De todas as formas, o mundo global vem se conectando. Ou a gente se organiza, ou a gente institui mecanismos de segurança, ou nós vamos ter indicadores cada vez piores da segurança do trânsito, tendo notícias aí muito tristes de pessoas que acabam se acidentando, indo a óbito ou ficando com deficiências, porque não seguiram as regras do trânsito. Fernando, você é um especialista nisso. Seja bem-vindo e fala pra gente um pouquinho aí de você e depois da CEPA e tudo mais que você vem fazendo aí. Ok, muito obrigado novamente. Olha, realmente sim, nós construímos a CEPA no ano 1987. Não? 87. Sim, naquela época era piloto, comecei as corridas da por 1982. Piloto de quê? Eu fui piloto de Fórmula, comecei como piloto de Fórmula, fazia Fórmula, Stock Car, e aí me convidaram a fazer rally. Então eu fiz todas as distintas categorias, não?
E na realidade eu trabalhava numa empresa familiar. Meu pai era importador, atacadista, não? Importava vinhos, cigarros, whisky, café, chá, enfim. E eu trabalhava aí, era gerente comercial dessa empresa. Mas na realidade a minha paixão estava por o lado dos carros, não? Sempre gostou de carros? Sempre. E aí eu estou felizmente casado, faz 53 anos com a Silvia, tenho 4 filhos, tenho 9 netos. Maravilha, hein? Família grande. Família grande. Estamos um pouco espalhados, porque a minha filha mais velha, a Rosina, e eu estamos aqui no Brasil, tenho outro filho que mora na Holanda. Na Holanda. E tenho 2 filhos no Uruguai, então temos... Então tem motivo para viajar bastante. Bastante. A Rosina, quero até mandar um abraço. A Rosina também faz um trabalho brilhante aí no desenvolvimento humano, né? Um trabalho que a gente vem acompanhando, que é sua filha. É muito importante, né? Porque também você tem que cuidar da parte interior. Tal qual. E principalmente nos dias de hoje, né? Sem dúvida. São dias nós chamamos em espanhol muito vertiginosos, ou seja, tem muita coisa acontecendo muito rápido. Verdade. E as pessoas querem resultados para o que for já. Já está todo mundo querendo atingir tudo muito rápido. E aí você veio para o Brasil? Na realidade, antes disso, o que aconteceu foi essas coisas que acontecem na vida que às vezes mudam a vida de uma pessoa. Eu era piloto. Tá? Quando a Ford muda, era piloto oficial de Ford em Uruguai, quando eles mudam aquela tração traseira do velho Ford Escort para a tração dianteira, eles, alguém dos pilotos tinha que fazer um curso na Inglaterra, certo, porque mudava completamente a técnica de dirigir os carros de tração traseira para a tração dianteira. E quem falava melhor inglês dos 4 pilotos oficiais era eu, eles me enviam para lá. Perfeito. Aí fiquei um mês lá, fazendo treinos, aprendendo com um campeão mundial, o Pentti Airikkala, essas técnicas diferentes. O Pentti tem uma escola de condução avançada, patrocinada por Lancia e Pirelli, em Inglaterra. E aí um dos instrutores que ele tinha, o pai desse instrutor enfermou, ele era de Peru, ele tinha que fazer um curso e ele me convida para eu ajudar ele, contribuir com ele nesse evento. Perfeito. Na Inglaterra, isso? Na Inglaterra. Aí eu falei, olha, tudo bem. Tá? Aí gostei muito do que eu fazia. Tá? E sempre achei que tinha técnicas que nós utilizávamos nas corridas, que se eu pudesse transmitir isso para motoristas normais, íamos a melhorar a segurança viária. Que legal, hein? Que naquela época não se falava de segurança viária. Nem cinto de segurança era obrigatório, né? Nada. Não, aquele apoio para a cabeça. Nada. Que ajuda muito tudo ABS, isso. tudo o que os carros têm hoje, naquela época... Surgiram com discussões que você participou, né, Fernando? Exatamente. Sim. Muito importante. Aí eu voltei para o Uruguai. Voltou para o Uruguai com a cabeça cheia de novidades. De novidades. Tá? O que acontece? Aí vem as casualidades que eu falo sempre. Né? Como às vezes as coisas se dão de determinada maneira. A Shell, que era um dos meus sponsors, teve um acidente fatal no Uruguai. Naquela época... não tinha internet, não tinha nem sequer fax, era telex. Tá? Eles tiveram que informar isso para a Inglaterra e veio um telex de volta falando, ok, vocês têm que treinar todos os motoristas e também aqueles distribuidores terceirizados. Então a Shell que começou? Sim, e aí eles mandam uma lista de 3 empresas, escolas de condução na Inglaterra, que faziam treinos específicos. Uma delas era do Pentti. Tá certo. E aí o Pentti, para hacerlo curto, o Pentti falou, olha, eu posso ir, mas vocês têm em Uruguai alguém que pode les ajudar. É Fernando. Fernando Camarota. Assim começou. Isso foi em que ano, mais ou menos? 87. Em 87, então, isso foi fruto de um acidente grave, a Shell se mobiliza e você, então, assume ali exatamente uma coordenação, vamos dizer assim, de um trabalho aí desse. Aí tive que dar primeiro treino para eles. Na realidade, como todas as coisas, quando começamos, não era muito profissional. Estava passando os meus conhecimentos. Sim. Aí eu percebi que toda a parte prática eu fazia muito bem, mas precisava conteúdo teórico. Então procurei em Uruguai quem podia ter esse conhecimento teórico. Aí encontrei o Daniel Vianes, que foi um de mis socios iniciais com a CEPA, ainda é sócio da CEPA,
Él era técnico prevencionista especialmente focado en seguridad viaria, graduado en los Estados Unidos en la National Safety Council. Y con él fue que comenzamos, después convidé más 3 personas que me acompanham até hoje, tá? E assim começou a CEPA, no Uruguai. Vamos traduzir a CEPA. Centro de Prevenção de Acidentes. Centro de Prevenção de Acidentes, que é uma empresa sua hoje. E vocês trabalham. Agora, a própria legislação não exigia muitos itens de segurança nos carros, né? Não, e quando nós golpeávamos alguma porta falando, olha, nós fizemos esse trabalho para a Shell, então é bom, eles lograram reduzir acidentes e tudo, não, mas nós já temos licença de conduzir, não precisa... não era feito por consciência, era feito para atender a legislação não exigia muito. Não, ainda hoje não exige. Você acha que não? Não. Mas evoluiu muito, né? Evoluiu, Fernando? Sem dúvida, inclusive tema porque hoje eu acho que as pessoas usam cinto não mais para atender só a legislação. Eu acho que a gente se sente mais seguro, né? Sem dúvida. Eu não conseguiria andar num carro sem cinto, parece que tá faltando uma roda, um pneu, porque mas, olha, a gente sabe que segurança é tudo mesmo. Naquela época, Kiko, os carros vinham com um espelho retrovisor no meio, nem sequer tem espelhos laterais. Tá. Hoje seria impensado dirigir se você não tem os espelhos laterais. Agora, Fernando, o que na sua opinião, como um grande especialista, o que traz a insegurança para o trânsito hoje? Acho que tem diversos fatores. E o problema que nós temos aqui no Brasil, a CEPA trabalha em 114 países. Vocês estão em 114 países? Sim, trabalhamos. Temos bases aqui na região, temos bases, obviamente Brasil é a mais importante, temos base no Uruguai, na Argentina, no Chile, Colômbia, México, ¿no? E desde essas bases atendemos toda a Latinoamérica. E temos uma base forte na Europa, que está na Holanda, e com parceiros que fazem os treinamentos, nós cobrimos 114 países. Perfeito. Eu estou aqui em São José por causa da Johnson & Johnson, porque foi a Johnson que me trouxe para mim. Que beleza! Então você veio para São José para atender a Johnson. A Johnson. Nós começamos a trabalhar com eles no ano 92, na Argentina. Aí o trabalho foi muito bom, eles gostaram do que nós fizemos, e aí eles pediram para a CEPA atender o resto da Latinoamérica. Aí eu topei, só que excluí Brasil por causa do tamanho do Brasil e da língua, porque nossos programas naquela época estavam só em espanhol. Mas você fala bem, um portunhol aí. Um portunhol enrolado. Aí, no ano 2000, eles falaram, olha, porque na realidade o trabalho com eles começou no 98, os resultados foram excelentes no México, no Equador, Peru, Bolívia, Uruguai, Argentina, e eles falaram, olha, precisamos a CEPA em Brasil. No ano 2000 eu vim para aqui e abri a CEPA em Brasil. Ótimo. Então, o que acontece? A situação não é exclusiva de Brasil. O problema das fatalidades e dos lesionados graves no trânsito é um problema regional. Nós temos a mesma situação que hoje vive o Brasil em toda a região. Tá? Muito incrementada, Kiko, com a pandemia, porque o que cresceu muito foi o mercado informal, sobretudo dos deliveries, em moto. Em moto, subiu muito. Pós-pandemia. E os acidentes em moto normalmente tem alguém ferido ou alguma fatalidade. É verdade. Tá? Não tem os elementos de segurança que tem um carro. Se bem o capacete ajuda, agora temos airbag para a moto, que é um colete que infla e protege e tudo mais, pero quando você tem um acidente em moto, normalmente se machuca. Não? Fernando, me permita, eu quero primeiro externar aqui o meu respeito a todos os que trabalham de delivery, a esses profissionais, porque não só na pandemia, mas com a atualização das compras de internet e tudo mais, eles têm ajudado muito a sociedade. E aproveito aqui, ao mesmo tempo, para falar da minha preocupação, porque eu não sei se é um estilo de direção que eles utilizam, não todos, mas me parece que está tendo um estilo perigoso de dirigir, passando muito perto dos carros, dando uma acelerada, empinando, meio que sendo formado uma cultura que me preocupa muito, porque numa dessas de brincadeira a pessoa pode. Então a gente reconhece como pessoas importantes que estão fazendo um trabalho sério, estão ajudando a sociedade, mas eu trago aqui uma preocupação, Fernando, foi o que me motivou essa
essa entrevista de tantos assuntos, porque eu não sei onde vai parar isso, né? Eu acho que a questão da os motociclistas, né? Eles são pessoas também que têm suas famílias, precisam estar mais garantidos ali em respeito ao trânsito, porque nós também temos motoristas de carros irresponsáveis. E né? de caminhão também. E de caminhão também. Então, existem todos os atores da mobilidade com riscos. E a gente tem que, de alguma forma, achar um modelo para minimizar isso. Ontem eu estava com a minha filha no carro e eu fui desviar de uma moto que estava me passando de forma irregular, porém, tinha uma outra moto me passando por outro lado irregular. Eu até alertei ela, falei, olha filha, muita atenção quando você mudar de faixa, for fazer uma virada de rua. Então assim, esse estilo de motociclista, pegando o gancho do que você estava falando, qual é a solução pra gente? Porque eu acho que não é simplesmente multa. Eu entendo que talvez a gente tenha que ter um trabalho de conscientização, né, com esses profissionais, como eu reafirmo aqui, que tem uma importância econômica na nossa região importante, tudo isso, mas também sempre tem os que estão fora da lei e trazendo aí um risco para a vida deles e para os demais. Tal qual. Não dá para generalizar. Exato. Mas concordo com tudo o que você está falando, né? E reitero, não estamos falando só do Brasil. Nós temos esse problema em toda a Latinoamérica. E no mundo, mas falando de Latinoamérica, que é a nossa especialidade, é muito similar, né? Então, nós sempre falamos eu chamo de trilogias, não? Então você tem a via de trânsito, o veículo e o participante, seja um condutor de carro ou de moto, um ciclista, até um pedestre, né? Dentro dessa trilogia, quem pode adaptar su comportamiento a la situación de vía de tránsito, do clima, do vehículo que está dirigiendo, es o ser humano, ¿no? Y ahí viene la segunda trilogía, ¿no? ¿Qué es lo que você precisa para conducir un carro? Primero que nada, conhecimento. Você tem que ter um conhecimento de quê? Das leis de trânsito, da regulamentação, do tipo de carro ou veículo que você dirige, se está em condições, se não está em condições, se os freios funcionam, as luzes, enfim. Segunda coisa são habilidades. Então, essas duas, se você não tem conhecimento, eu te proporciono esse conhecimento, ou qualquer autoescola ou centro de formação te proporciona esse conhecimento. Ou um livro, ou um texto, ou um e-learning, ¿no? Habilidades, se você não tiver as habilidades necessárias, com treinamento, com aulas, você consegue atingir habilidades mínimas para conduzir. A terceira, a mais importante, que é comportamento. Tá. Então, você pode ter todo o conhecimento, ter todas as habilidades, mas se o seu comportamento é errado, você está em perigo. Você e o resto da sociedade. E desses pontos, comportamento me parece que é o que mais pega hoje. Esse é mais importante. Do que nós estamos falando aqui. E esse é mais difícil de mudar. Tá? Então, aí o que acontece? Hoje nós temos um alto porcentagem, eu não posso falar quanto, mas nós temos um alto porcentagem de veículos, se falamos de motos, que não estão cumprindo com a regulamentação. Por quê? Porque não tem a manutenção adequada, os pneus estão em mau estado, carecas, os freios não funcionam, as luzes não funcionam. Agora, o que acontece? Onde é que está o problema? Essa pessoa que está dirigindo essa moto precisa trabalhar. Essa é a única fonte de ingresso que ele consegue atingir. E isso ficou muito mais evidente na pandemia. Sem dúvida. Quer dizer, o cara que tem uma moto, ele precisa daquela moto para trabalhar. Às vezes ele nem pensa nisso, né? Se quebrar, se cair, como é que faz? Então, o que acontece? Esse crescimento foi exponencial. Por quê? Porque muitas pessoas ficaram sem trabalho, sem ingressos, e encontraram na delivery uma fonte de ingresso. Uma forma de trabalhar. Aí eles fizeram, alguns deles nem sequer têm a moto, eles alugam uma moto por dia. Nossa, entendi. Então, esse é um tema complicado, não é de fácil solução. A regulamentação tem regulamento? Tem. Agora, está sendo cumprida? Não. Está sendo fiscalizada adequadamente? Eu acho que uma coisa que é irritante, Fernando, o barulho dos escapamentos. Também. Isso, existe uma regulamentação? Existe. Porque eu estou vendo que alguns municípios, até li esses dias,
aqui numa cidade do Vale do Paraíba, não me lembro qual, está fazendo uma lei municipal para aplicar uma multa maior, porque isso também acho que é um desrespeito muito grande. Hospitais, lugares que precisam ter silêncio, passam com escapamento e a impressão que dá é que isso para quem faz a fiscalização não é tão perigoso e passa batido. Não, é que aí tem outros problemas, não? Porque, olha, esse trabalho, em muitos dos casos, reitero, não dá para generalizar, mas é informal. Sim. Porque você tem essas grandes plataformas de delivery, onde você liga ou faz um pedido e demais. Então, o que acontece? Originalmente, em algumas dessas plataformas, os condutores de motos que faziam o delivery ou de carros eram empregados dessas plataformas. Hoje não, eles são independentes. Então, muitos deles estão não tem um chefe ali para... Não, estão trabalhando num regime informal. Informal. Então, aí que complica, não? Mas, Fernando, mas vamos lá. A gente sabe que realmente existe toda essa informalidade, um jeito artístico de dirigir. Claro, sempre reafirmando aqui que a gente sabe que não são todos. Não. Mas existe uma boa parcela nas motos fazendo isso. Sim. Pegando como exemplo da Johnson, uma empresa que contrata o serviço, ela tem uma corresponsabilidade. Quando ela contrata um serviço, ela pode exigir um pouco mais. Sem dúvida. Porque se não doer no bolso de ninguém, a coisa não resolve. Eu tenho essa convicção. Tem que doer no bolso de alguém para alguém pensar em mudar. A multa é uma delas. Mas eu te pergunto, o que uma empresa grande que contrata frota, seja de caminhões, de carros, de delivery, de motos, o que ela pode ter dentro da estrutura dela que minimize esse efeito nas ruas daqueles prestadores de serviço? Olha, nós temos vários exemplos. Você mencionou a Johnson. A Johnson é um exemplo a nível global em matéria de segurança viária. As empresas que trabalham com energia, todas elas, a Shell, a Petrobras, todas elas têm um programa, protocolos e fundamentalmente uma cultura que está baseada em uma política. Se você vai a trabalhar em qualquer dessas empresas e vai dirigir, você tem que estudar a política e antes de ser admitido e de receber a chave do carro ou de ser contratado como um distribuidor, você tem que demonstrar que conhece a política. E, além disso, tem depois controles para que essa política seja cumprida. Por essa razão, é que os resultados que tem a Johnson & Johnson, uma Shell e outras, podemos falar da Bayer, Monsanto, muitas empresas, quase todas elas internacionais, com as que nós trabalhamos. Com a Johnson nós temos um programa global para eles. Eles têm uma cultura da segurança muito importante. E eles transmitem e diariamente estão cultivando e alimentando essa cultura. Mas qual que é o seu trabalho dentro de uma empresa como a Johnson? O que nós fazemos é nós desenvolvemos, implantamos e ajudamos a gerenciar um programa integral de segurança viária. Então, esse programa, se bem tem treinamentos, os treinamentos não são só com os treinamentos que você resolve. Nós temos programas predictivos, nós podemos determinar, agora com a inteligência artificial ainda mais, mas faz muito tempo que nós trabalhamos com programas predictivos. Nós podemos determinar em uma frota quem são o que nós chamamos motoristas de risco. Normalmente, esse 20-25% dos motoristas de uma frota, já seja de veículos pequenos ou de caminhões, motoristas profissionais, esse 20 ou 25% dos motoristas vão ser responsáveis por 70-80%, esse Pareto, não? 70-80% dos acidentes. Dos acidentes. Quer dizer, esses 25% que não respeitam as regras, que têm uma cultura agressiva da direção,
eles são responsáveis por 80%. Exacto. Nós temos informação de mais de 20 anos na nossa base de dados. Tá, perfeito. E aí nós podemos determinar, em Brasil, e ainda mais, no estado de São Paulo, motorista que trabalha neste setor, que tem menos de 28 anos, que tem menos de 2 anos na empresa, que blá, 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 tem monte de coisas. Tem um perfil já. Um perfil. Né? E o que acontece? Com esse... digamos, diagnóstico, nós podemos focar e trabalhar nesse grupo de risco. Tá? Nós fazemos o que nós chamamos de é como se fosse uma auditoria, tá? um assessment, onde fazemos análise de conhecimento que os motoristas têm, tudo isso é online. Não? Okay. Nós vemos o histórico, se tem multa, se não teve multa, se comportamento. Tá? E temos um teste comportamental elaborado por psicologistas de una universidad importante de Uruguay. Con ese resultado nos podemos determinar quién está en más riesgo de verse envolvido en un accidente. Perfeito. E trabalhamos com ele antecipadamente. Bem preventivo. Exatamente. Agora sim, esse é o trabalho cultural. Do ponto de vista de tecnologia, o que hoje existe já no mercado global ou aqui no Brasil? Eu vou falar um pouco mais focado para os motociclistas, que não se utiliza e poderia ser uma prática também de minimizar as consequências de um acidente. Aí tem que tipo de capacete? Dois aspectos. Certo. Um é o do veículo. O veículo. Então, hoje você tem motos que tem ABS no sistema de freios. Né? Isso é muito importante. Né? O ABS. Eu estou pensando em comprar uma moto, então isso compra é importante. Com ABS. ABS, viu, gente? É o sistema de frenagem. Exatamente. Né? Então, todo o que tem a ver com o veículo é muito importante. Certo. Primeira coisa é comprar um veículo o veículo ABS. Certo. Agora, essas motos mais simples, menores Tem motos mais simples com ABS. Com ABS, sim, tá, legal. Para motos, nós chamamos de EPI, são os elementos de proteção individual. Não? Tá. Então, obviamente que o capacete é o mais conhecido. Né? Okay. Agora, se você analisa onde são as lesões mais importantes daquelas pessoas que têm um acidente em moto, não são na cabeça. Não são na cabeça. Não, são no tronco. No tronco. Né? Coluna. Então, sim, você já viu o MotoGP, esses acidentes enormes que eles têm, e eles se levantam e continuam caminhando. Sim. Tá? E você diz, como foi? Bom, eles têm todo um sistema de airbag, que são os coletes. Coletes airbag. Airbag. Tá? Quando você desprende, quando você ejeta, ou tem um acidente e cai da moto, aí tem esse colete que tem uma garrafinha de CO2. Tá? Tipo avião. Assim, tipo avião. Quando você se desprende, infla o colete e protege. Né? Isso tinha que ser obrigatório, né? Poderia ser obrigatório. Sim, é complicado. Porque mas quanto deveria. Custa também? Quanto custa? Tem de tudo. Né? Porque... Não, eu digo o seguinte, porque a gente tem que começar a ver o seguinte, o cara que estava andando de forma irresponsável, num carro, num caminhão, numa moto, numa bicicleta, quando ele se machuca, ele cai ou ele vai dar uma despesa grande, além do trauma físico, ele vai trazer um prejuízo. Eu estou falando aqui do cara que está de forma irresponsável no trânsito. Ele vai trazer um prejuízo ou para o convênio médico que ele tem, ou para a saúde pública, vai ocupar um leito, né? E além de ter a sua vida prejudicada. Sem dúvida. Então, eu acho o seguinte, os nossos governantes, nós temos bons deputados, tudo, mas quando se fala em política, às vezes a gente desanima um pouco. Eu desanimo um pouco, eu já gostei muito desse assunto, mas eu acho que nós temos que pensar nessa legislação. Porque hoje a quantidade... E São Paulo, então? São Paulo, capital. Eu não preciso nem explicar, não vou explicar como é que é para quem vai para São Paulo. Né? Aquelas motos passando, muitas às vezes se envolvendo em acidentes, você fica com dó. Eu, sinceramente, quando vejo alguém caído ali, é até humilhante você ver a pessoa ali numa situação, sabe, gente? Então, esse tema nosso aqui hoje, e as empresas que contratam, elas têm a força do contrato na mão que elas têm e de estruturar uma prevenção. Porque está ficando claro, nós estamos conversando hoje aqui com um dos maiores especialistas em segurança de trânsito, né?
Então, assim, motociclista é importante que a gente faça uma discussão mais aprofundada, tem que envolver governos, tem que envolver prefeituras, governo do estado, governo federal, para uma legislação que garanta que essas pessoas sejam mais responsáveis nas suas atitudes e, infelizmente, os que se envolvem no acidente naturalmente, porque também pode acontecer, não é só irresponsável que se envolve em acidente. Tal qual. Existem outras circunstâncias, né? Qualquer um de nós está vulnerável a essa situação. Mas, Fernando, eu acho que se a gente tiver uma legislação, entendeu? Obrigando para os deliveries, a palavra é obrigando, cinto de segurança, se não obrigasse, ninguém está usando até hoje. Não, eu lembro de uma entrevista do Paulo Maluf, é uma pessoa polêmica na política brasileira, mas ele falava lá nos anos 80, né, da proibição do cigarro, quando ele era prefeito, que ele ia proibir tudo. A própria imprensa foi contra ele, uma parte da imprensa, que isso era um absurdo, tudo. Hoje a gente dá graças a Deus. E teve que ser lei, teve que ter multa, teve que ter isso, teve que aquilo, que nós não aprendemos se não tiver dor no bolso. Se não tiver dor no bolso, vai ficar poesia. E eu acho que a moto... Eu sempre fui resistente a ter moto, sabe, Fernando? Porque eu tenho medo. De verdade, eu tenho carteira de moto desde os 18 anos. E nunca tive uma moto. Porque eu tenho medo. A turma fala, o para-choque da moto é você. E tem uns terminhos que a turma usa aí. E tem muita gente que dirige mal também. Também. Mas olha, e cada vez mais, eu não sei o que está acontecendo no trânsito, que às vezes você está numa via de 80, o cara está andando a 30. Você já fica louco, porque você está atrasado. Você não quer correr, mas você quer que antes pelo menos na velocidade. Aí a pessoa está passando batom, ou está usando o celular, ou o cara tá desatento com outra coisa. Eu já vi gente se maquiando no trânsito, já vi usando o celular toda hora, respondendo no WhatsApp. Não, gente, sabe, temos que ter mais cuidado. Aí você tocou temas muito pontuais e muito interessantes. Desculpa o desabafo aqui, Fernando, mas a gente tem que dar uma chacoalhada. O Desenvolve Vale, ele tá para isso. Não, sem dúvida. São dois aspectos que eu gostaria de tocar, tá? Esse tema da regulamentação, falando exclusivamente das motos, e sobretudo desse grupo de trabalhadores, alguns deles informales, outros não, outros formales, eu acho que o Ministério do Trabalho deveria estar envolvido. É verdade. Tá? Então, hoje você tem uma regulamentação que é fiscalizada e que todas as empresas cumprem, ou a maioria das empresas cumprem, que é a segurança no trabalho. Né? E os equipos de proteção individual... Isso é bem fiscalizado. Trabalho na altura, por poner um exemplo. Isso está claramente identificado. E se você vai fazer um trabalho na altura em uma fábrica ou em um prédio, os empregados têm que estar, porque além disso tem fiscalização e se eles não cumprem tem uma multa. Exato. Não, tá? Então, coloco isso como exemplo. Quer dizer, dentro do portão para dentro existe um rigor, o que é importante. Ou seja, que não é só um tema dos Detrans, ou das prefeituras, ou da Senatran, ou da Cotran. Não. É um problema que eu acho que involucra outros atores governamentais, entre eles o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho, eu concordo. Para regulamentar quais são os equipos necessários para poder dirigir uma moto. Então, o capacete tem que estar certificado. Você tem a Inmetro aqui, que trabalha muito bem, que faz um bom trabalho. Quem fiscaliza essas qualidades é a Inmetro? A Inmetro certifica a qualidade. E a BNT? Normas técnicas? Eu acho que é um dos OCP que está habilitado pela Inmetro para certificar. Tá? Tem as normas, né? Agora, tem outras coisas. Mas existe capacete que está habilitado e é ruim? Não, o que acontece é que muitas vezes você vai a determinados lugares, vai a São Paulo, vai a alguma praça e você compra o selinho da Inmetro que não é, e você compra um capacete não habilitado. Não habilitado. Tá? Então, isso acontece. Não só aqui no Brasil, acontece. Agora, você tocou outros temas importantes. Primeira coisa é o custo oculto
que um acidente tem. Não só de motos, qualquer acidente. Qualquer acidente. Tá? Então, Custo oculto, Sim, nós temos, depende com que literatura você trabalha, temos que até um 1%, um 2% do PBI dos países de Latinoamérica vai embora por causa dos custos dos acidentes de trânsito. Tá? As companhias de seguros se prejudicam, todo el sistema de salud a veces até colapsa. Ontem estábamos asistiendo a un programa na TV donde falaban que o accidente de moto, o crecimiento de accidente de moto y los feridos de moto que llegan a los hospitales a veces atrasa cirugías que estaban programadas y pasan para un mes después. Não, sem dúvida. Entonces, além de eso, o costo financiero, que es enorme. Lo que cuesta para o Brasil el tema de dos accidentes de tránsito es muy grande. Y hoy, gracias a Dios, se está tomando conciencia de eso. Y última, para finalizar. Cuando fala, no, es muy difícil, no se consigue. ¿no? Voy a poner un ejemplo. Vamos a hablar de Johnson, que es aquí de la región. ¿no? Si una empresa como a Johnson, que tiene 40.000 motoristas no mundo, ¿no? logra reducir accidentes de forma que nós logramos trabajando con ellos reducir accidentes en 12, 15 años. Nós trabajamos con ellos desde el año 92. Continuam lá? Sí. Continuamos con ellos. ¿tá? En toda la región y hoy a nivel global. ¿tá? Entonces, si una empresa consigue reducir los accidentes de forma drástica, ¿por qué que un país no consigue? Não. Tá? Então, se você tem uma política, se você tem um convencimento do senior management, não? Do presidente para baixo. Você falava do tema do cigarro. Tá? Em Uruguai, nós tivemos um presidente, o Tabaré Vázquez, que ele proibiu o cigarro. Né? Quando ele começou a falar que ia proibir o cigarro em lugares públicos e que ia regulamentar, todo mundo falava, conseguiu. ¿no? Y eso muda a cultura. Si você hoje enciende un cigarro en un restaurante, além da fiscalização, os demais comensales van a falar, olha, o que você está fazendo? É lógico. Tá? Então, será que não podemos fazer isso com o trânsito? Fernando, você está falando um ponto importante mesmo. Do cigarro, eu, numa determinada situação que tive na Europa, percebi recentemente que lá, principalmente os jovens, fumam muito. É uma cultura do cigarro ainda muito forte. Uhum. E o Brasil, o Uruguai já conseguiram vencer isso. Sem dúvida. Nós estamos avançados nisso aí. Chega a ser hoje um preconceito. Totalmente. Alguém acendeu o cigarro. Se eu falar assim, olha, eu vou ali embaixo. Não, pelo amor de Deus, eu não estou aqui criticando nenhum fumante, não. A gente sabe que faz mal. A gente sabe que faz mal, não é legal. Né? Mas... vamos deixar o cigarro para quem está querendo fumar, não para envolver os demais. E ficou provado que os ambientes com fumaça, né, traziam também problemas de saúde a quem estava no entorno. Então isso foi uma evolução fantástica. Sim. E eu acho que do trânsito, porque está chegando numa situação, Fernando, que é muito perigoso. Eu vou voltar com a questão da moto. Você vê na Dutra às vezes, que é uma rodovia importante, uma rodovia que está tendo aí uma série de investimentos de obras, mas você vê a moto passando ali, eu não sei nem quanto chega a pesar uma moto a 130, 140 km por hora, entre um caminhão e outro, passando pelo meio, né, com vácuo ali de ar, você está botando a vida dele em jogo, né? Se você vai nas estatísticas, as estatísticas estão refletindo o que está acontecendo. Exato. Né? Então, enfim. Mas, Fernando, acho que temos aqui muitos assuntos. É importante a gente conscientizar. Absolutamente. Tem dois aspectos. Um é a conscientização e a outra é fiscalização. Tem que ir juntas. Né? Eu acho que enquanto o poder público não entrar nisso de frente, parabéns aqui para a Johnson, que tem esse trabalho, e outras empresas também. Sim. Mas assim, eu acho que o Desenvolve Vale, Fernando, ele tem podcast, tem newsletter, tem um programa na televisão, na TH+, o SBT. O que você tiver de informações está à disposição. Nós temos um carinho muito grande por muitas pessoas que trabalham com moto, que são amigas nossas, a gente sabe que lutam ali. E nesse meio tempo tem os que são mais atentos e outros que não. Então a gente quer somar nisso. Né? Podemos também, através do Desenvolve Vale,
levar essas situações aos governos. Porque os governos, o que acontece? Tem um deputado lá, ele conversa comigo e leva um assunto para ele. A hora que eu saio, já entra outro assunto. Aí já esqueceu o que eu levei para ele. Então, e assim funciona com os prefeitos, com os governadores, com o presidente da república. Cada um que bate na porta dele, um vai falar de transporte, o outro vai falar de saúde, ele esquece. Então a gente tem que estar sempre batendo na mesma tecla, como se dizem. Sim, né? Então, esses dias a gente estava em Brasília falando do mercado imobiliário. Convidamos alguns deputados lá, e tinha um senador junto, e ele falou isso. Falou, gente, eu vou pedir um favor para vocês. Me cobrem os assuntos que vocês estão trazendo aqui. Porque a hora que eu sair dessa reunião, vai chegar um outro assunto. Sim. Totalmente. Então, nós precisamos trazer o assunto da questão de trânsito. Eu estou preocupado. E principalmente, aí acho que é um assunto mais da sua filha, da Rosina. Eu não sei. Gente, não perca a cabeça no trânsito. O cara te xingou, te mandou para aquele lugar, vai para aquele lugar, mas não puxa a arma, não bate o carro, não usa o carro como ferramenta de querer avançar em cima de alguém. A gente não tem esse instinto. Você pode acabar com a sua vida. Olha o cidadão que deu um tiro lá no Gari. O Gari perdeu a vida dele, mas o cidadão que deu tiro também perdeu a vida dele, que vai terminar na cadeia lá por muito tempo agora. E tem que ficar, porque um cara que faz isso não pode conviver na sociedade. Parabéns para a justiça, que agiu rápido, né? E a gente não perca a cabeça. Se alguém te xingar no trânsito, seu filho, sou, pronto, acabou. Passou ali, você continua a sua vida, você está certo, você vai continuar trabalhando, vai continuar a sua vida. Não reaja, né? Vimos um caso da reação de assalto também, todos esses dias, hein? Mas isso vai ter agora, vai ter semana que vem, vai ter. O cidadão pegou a arma, um assaltante, bom, morreu, né? Acabou morrendo, mas, que Deus o tenha, mas foi assaltado, né? Errou, você vê que ele não era muito habilidoso para coisa, e o motorista do carro conseguiu tomar a arma dele. Quando o ladrão foi sair correndo, ele pegou a arma do bandido, deu 2 tiros. Aí esse cara apareceu no hospital em algumas horas depois, nem foi preso porque acabou morrendo. Sim. Então é assim, a vida é essa, e segurança no trânsito Desenvolve Vale tem como prioridade. E nós trouxemos aqui hoje uma das maiores autoridades para falar nisso aqui. Pode contar conosco, será um prazer. Quero agradecer, Fernando. Nosso tempo passa rápido aqui, passa muito rápido. Mas não vamos deixar esse assunto parar só aqui na nossa entrevista do podcast. Vamos levar sugestões para os governos, para os legisladores, para que a gente tenha... Porque isso aí envolve todo mundo, hein? Não é só o motociclista que caiu, não. Porque ele caiu, pode ter caído em cima do seu carro, pode ter machucado alguém, pode ter... E fora a dor de cabeça burocrática, né? Para todos esses temas que nós estamos trazendo aqui. E as empresas que controlem, que têm esse poder de contrato com esses prestadores de serviço, que controlem melhor a sua frota. Vocês também têm uma corresponsabilidade nisso. Eu agradeço muito. Fernando, eu que agradeço. Reitero, será um prazer trabalhar junto com a Desenvolve Vale nesse tema que é tão importante. Muito importante. Para as pessoas, para as famílias das pessoas involucradas e também para o país, não? Maravilha. Conversamos com Fernando Camarota, que é o presidente da CEPA, Centro de Prevenção de Acidentes, fazendo um trabalho em mais de 160 países, em multinacionais e tudo mais. E eu quero agradecer, Fernando, parabenizar pelo trabalho, agradecer mais uma vez aqui nossos apoiadores, a Academia Bluefit, ao Colégio Anglo Cassiano Ricardo e a Pontos Consórcio, nossos grandes apoiadores desse projeto. A você que esteve conosco, ou nos ouvindo, ou nos vendo, é uma satisfação muito grande estar aqui podendo compartilhar temas importantes. Não perca os nossos episódios, visite o Desenvolve Vale nas mídias sociais. Eu, Kiko Savaia, agradeço de estar com vocês aqui e até a próxima.